Então aqui Jeremias, Deus levantou o profeta Jeremias, num Jeremias? Jeremias capítulo 33. Jeremias, ele foi levantado numa época difícil, na época que o povo, tinha ido para a Babilônia, estava escravo lá na Babilônia, e Deus levantou ele como profeta para ele profetizar ao arrependimento naquele povo. Na verdade, Jeremias ele foi levantado antes do povo para a Babilônia. E Deus levantou Jeremias para profetizar para aquele povo consertar arrependimento dos seus pecados. Porque senão ele ia ser levado pela nação o cativeiro. E o povo não obedeceu a mensagem de Jeremias, lançou Jeremias no buraco, rejeitou a palavra de Deus. E no capítulo 33, Deus ele faz outra promessa de esperança para o povo, porque o povo estava cativo. Então Deus aqui ele faz uma promessa de esperança para o povo, uma esperança de livramento, mas o povo ele tinha que obedecer a palavra dele. Então nós vamos ver que você quer ler, Dan? Jeremias 1, você vai ler até o versículo 6. Amém. Enquanto Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, ele recebeu pela segunda vez a palavra de Jeová. Assim diz Jeová, aquele que fez a terra. Jeová, aquele que a formou e a estabeleceu firmemente. Jeová é o seu nome. Clame a mim e eu lhe responderei, e prontamente lhe contarei coisas grandes e incompreensíveis que você não sabe. Pois assim diz Jeová, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que estão sendo demolidas para servir de defesa contra as rampas de ataque contra a espada, e a respeito dos que estão vindo para lutar contra os caldeus, enchendo as casas com os corpos daqueles que matei na minha ira e no meu furor, cuja maldade me levou a esconder a minha face desta cidade. Vou restabelecê-la e dar-lhe saúde. Vou curá-los e proporcionar-lhes abundância de paz e segurança. Amém. Então aqui, o povo, nessa passagem, o povo, ele estava em cativo na Babilônia, mas era um povo amado de Deus, era um povo escolhido, eram os judeus, a qual Deus tinha tirado do Egito, e tinha levado com a terra rica, uma terra farta, A saída do Egito começou com Moisés, e Moisés conduziu esse povo até no deserto, e no deserto uma viagem de 40 dias para chegar na terra prometida. Mas o povo não obedeceu a ordem de Deus. Ali Deus falou para Moisés falar com o rei da Babilônia, com o faraó, que era para deixar que o meu povo vá, leva os animais, e ali eles vão levantar altares e fazer sacrifício e me adorar no deserto. Mas quando chegou no deserto, Faraó endureceu o coração para a palavra de Deus, e Deus lançou 10 pragas sobre o Egito, e Faraó não pôde resistir e liberou o povo, no deserto. E chegando a certa distância, Faraó se arrependeu de ter liberado aquele povo, porque ele precisava de mão de obra para fazer o serviço pesado no Egito, e foi atrás dos hebreus. E ali deparou o mar vermelho na frente, montanha do mar e montanha de ouro, e Faraó atrás. Mas ali Deus abriu uma porta de esperança, abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Atravessou o outro lado do Jordão, do mar vermelho. Chegando no deserto, o povo não ofereceu sacrifício a Deus. Começou a murmurar por causa de cebola, por causa de carne. Lá no Egito nós comia carne, no Egito nós comia cebola, comia pepino, lá no Egito que era bom, E ali, quando Moisés subiu no monte para buscar as duas placas de pedra de aliança, dos mandamentos, ali o povo se contaminou, fez um bezerro de ouro.
e falou que Moisés, aquele homem que Deus enviou para nos tirar do Egito, nós sabemos o que aconteceu com ele, ele já morreu. Porque Moisés ficou 40 dias no monte. Né? E a placa foi escrevida pelo dedo de Deus, a placa das alianças, né? Na pedra foi escrevida. E quando Deus percebeu, quando Deus viu que o povo já tinha feito o bezerro de ouro, Deus falou para Moisés: volta lá, pode descer com o seu povo já me desobedeceu, já fez o bezerro, já fez o bezerro de ouro. E Moisés chegou com aquelas placas, na hora que Moisés viu, ele ficou muito triste, quebrou as duas placas da lei e chamou Josué, que era o comandante do exército do povo de Deus, e ali falou: quem estiver do lado de Deus, vivo de Israel, fica cá. E quem estiver com outros deuses, fica lá. E ali estava uma guerra e mataram muitos homens que desobedeceram a Deus. Foi morto naquela luta. Mas enfim, depois Moisés pecou, bateu na rocha, quando ele era só para conversar com a rocha, e a rocha é Cristo. A rocha lá simbolizava Cristo Jesus. E Deus falou para ele conversar com a rocha, que ia sair água da rocha. E ele bateu com o cajado, porque ele estava irado, né? O povo rebelde, murmurador. Moisés passou uma luta com aquele povo. Né? Povo difícil de obedecer a palavra de Deus, duro de coração a palavra de Deus. E ali ele bateu na rocha e Deus falou com ele que ele não ia entrar na terra prometida mais, que ele só ia ver de longe. Né? E ali, certo dia, ele subiu no monte, Deus chamou ele subiu e não desceu mais de lá, né? E ali Satanás estava uma luta por causa do corpo dele. Deus enviou Miguel, né? Pegou o corpo de Moisés, a qual não tem registro bíblico aonde o corpo de Moisés Ele foi. morreu lá no monte. Ele morreu no monte. Morreu. E Deus, quando Moisés morreu, Deus chamou Josué. Falou: ó, o meu servo Moisés, o seu Senhor, está morto. Agora é com você. Fala para o povo que se santifique para atravessar além do Jordão. Então, meus irmãos, e chegou na terra de Canaã, né? Muitas lutas, os outros povos todos. Deus tirou os cananeus, os heveus, os jebuseus, os filisteus, tirou tudo daquela terra para o povo judeu herdar aquela terra. Os filisteus, que tinham gigantes, né? Os filisteus também que moravam na terra de Canaã, uma terra rica, uma terra farta, 2 homens adultos para carregar um cacho de uva, de tão boa que a terra era de produzir, e ali Deus tirou aquela nação toda e colocou a nação de Israel. Mas eles não pararam com a idolatria, não pararam com o costume pagão, não deixaram de lado o costume das outras nações, a qual Deus falou com eles quando eles entrassem naquela terra, que não era para eles pegar o costume das outras nações, de casar com outras mulheres pagões, né? Que era para casar só entre eles, judeus com judeus, e que não era para fazer Deus, que não era para levantar altares pagões naquela nação, e tudo isso eles fizeram, e Deus levantou Jeremias para avisar aquele povo que se eles não arrependessem dos pecados que eles estavam cometendo, Deus ia mandar Nabucodonosor. E Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, com rampas de guerra, soldados, cavalos, animais, e atacou a cidade, e entrou e levou muitos presos. Inclusive, Jeremias também estava preso quando Deus falou com ele, né? Deu aí. Então, Deus falou com Jeremias. Deus, ele fala com as pessoas, no momento difícil. No momento difícil, Deus levanta homens e levanta mulheres, porque quer deixar uma mensagem, porque Ele quer dar livramento a alguém, porque Ele quer salvar alguém, porque Ele quer libertar alguém. E nessa passagem foi assim com Jeremias, porque Jeremias era um homem separado daquela nação. Ele era um homem temente a Deus, ele suportou a ofensa, suportou perseguição, suportou ser lançado no buraco, porque ele pregava a palavra de Deus. E eu quero falar para vocês, para nós aqui nessa noite, quando a gente prega a palavra de Deus, irmão, nós somos atacados, nós somos perseguidos. Quando você prega a palavra de Deus mesmo, você é perseguido, você é rejeitado, você é insultado, e às vezes pode até agredir fisicamente, porque as pessoas é igual esse povo, é duro de coração para a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, a palavra que liberta, que cura, que transforma e salva. A
pessoas querem é oba-oba, é pula-pula, é grito-grito, mas a palavra de Deus não. Jeremias, Deus falou para Jeremias ter comunhão com ele. Deus falou, se você me orar, se você orar, eu virei do céu. Eu virei. E coisas grandes e maravilhosas que você não conhece, eu te revelarei. Então ali Jeremias se tornou um grande homem de Deus porque ele tinha comunhão com Deus. Ele orava a Deus. Ele colocava a esperança dele em Deus. Então Deus levantou ele num momento difícil para tirar aquele povo, para dar nova esperança para aquele povo. E aquele povo saiu do Egito. Ele saiu da Babilônia. Ele saiu de Babilônia porque quando ele estava na Babilônia, quando ele estava debaixo do chicote de Nabucodonosor, quando eles tinham que prostrar e adorar a imagem que Nabucodonosor fez, colocou no pátio do palácio, para todos adorar, mas ali tinha homens que não dobrou diante daquela imagem. Sempre tem, gente. Sempre tem homens e mulheres que não se dobram nos momentos difíceis. Pode vir o que for, que não se dobra. Ali tinha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que não se curvaram, não quiseram se contaminar com a comida de lá, e não se curvaram diante da imagem. E ali levantou alguns homens para falar, Senhor, o rei tinha decretado que todas as pessoas daquele palácio que moravam naquele reinado, grande e pequeno, quando tocasse o instrumento musical, tinha que prostrar diante da imagem e adorar. Prostrar, abaixar a cabeça e adorar. Mas ali tinha 4 jovens que não fizeram isso não. Mas ele sofreu a perseguição. E ali eles eram comandantes, porque eles tinham tanta sabedoria de Deus, irmão. É isso que Deus falou com Jeremias, se você me orar, irmão, eu te mostrarei coisas grandes, coisas que você não conhece, eu te revelarei coisas que você necessita. Então ali quando o Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar aquele sonho, e ele jurou a morte de todos os adivinhos, todos os magos, todos os videntes daquela nação, porque eles estavam ali, Nabucodonosor sustentava eles para isso, para eles fazerem magia, para adivinhar as coisas, para adivinhar o futuro, para fazer a obra, mas eles não conseguiu porque isso só Deus sabia. Tem coisa, irmão, tem coisa que é só Deus que sabe. Tem coisa que está escondida em Deus e Ele quer revelar para você, Ele quer revelar para você, ou Ele quer revelar para mim, ou Ele quer revelar para ela. E Ele vai revelar para quem busca Ele. E ali Deus deu um sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor não soube interpretar aquele sonho, e ele ficou perturbado, porque ele não conseguia entender aquele sonho. Chamou o mago, não conseguia. Chamou o vidente, também não conseguia. Chamou todos que tinham a capacidade de adivinhar, ou de revelação, também não conseguia. E aí ele decretou que vai matar todos. Vocês não estão servindo para nada, eu estou sustentando vocês aqui no meu reinado, na hora que eu preciso, vocês não atendem, então eu vou matar. E Daniel ficou sabendo disso, e ele conversou com o comandante da guarda. Deixa eu falar com ele. E o comandante levou ele lá. E ele pediu alguns dias para ele orar a Deus. E ele voltou, falou que Sadraque, Mesaque e Abednego para orar. Eles oravam 3 vezes por dia. 3 vezes por dia orando. Eles sempre oravam 3 vezes por dia. Orava olhando para o templo de Jerusalém. Para o lado onde o templo estava construído, na janela. Ele orava olhando para o templo. Porque Deus falou, daqui eu ouvirei suas orações. Nesse templo que Salomão construiu. Deus falou, aceito as orações que você fez nesse templo. Né? Porque eu escolho esse templo para ser o lugar onde eu vou receber o sacrifício e vou receber a oração de vocês. Então ali ele orava 3 vezes por dia, e quando no primeiro dia que ele começou esse propósito, Deus enviou o anjo do céu para trazer a revelação para ele. Mas o Satanás cercou. Deus enviou Miguel, Gabriel, mas o Satanás cercou ele. O príncipe da peste cercou ele e não deixou passar com a revelação
para Daniel. E ele voltou para o céu. E se Daniel tivesse desistido de orar, irmão, mas ele continuou orando. No primeiro dia que ele desceu esse propósito no coração dele, Deus enviou o anjo, porque Deus conhece o nosso coração. Então Deus já enviou o anjo lá. Mas o Satanás cercou, falou, não. E aí o anjo, como o anjo não era de guerra, ele voltou para o céu. E Deus enviou arcanjo Miguel. Aí os dois venceram Satanás e pôde passar, depois de 21 dias, entregou a revelação a ele. E ele foi falar com o rei, interpretou o sonho, e o rei colocou ele como comandante geral do palácio. Só o rei que tinha autoridade acima de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também era comandante em algumas áreas. Né? E ali gerou inveja. Naquelas pessoas que eram Babilônia, gerou inveja, e eles falaram, sou bem que tem uma lei, né? Que aquele que não adorasse o Senhor, que não prostrasse perante a imagem. Tem 4 jovens aqui que não adoram, não. Que não gosta, não. Chama eles. E aí lançou na fornalha de fogo. Né? Lançaram eles na fornalha de fogo. Mas só que lançou 3. E o rei viu o quarto homem de branco andando lá no meio dele. Olha para você ver. Que coisa maravilhosa. Isso é para nós, gente. Isso aqui é Bíblia. Deus dá livramento para pessoas. Quantas pessoas falam que levou tiro, que o cara tirou, a bala não saiu? É livramento. Quantas pessoas que viu o anjo descendo no leito do hospital assim, ó, e fazendo cirurgia nele? É só ver testemunho. Isso é muito real. O nosso Deus, ele é real. O nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar. Jesus mesmo, ele foi levado muitas vezes, porque eles queriam matar Jesus, porque não aceitavam a mensagem dele. Queriam matar, mas Jesus saía no meio deles. Os irmãos de Paulo, os irmãos de fé de Paulo, desceu Paulo num cesto de dentro da cidade de Jerusalém, porque os judeus juntou para matar ele, e os irmãos, por saber, desceu ele num cesto. Deus deu livramento para ele. Então Deus nos dá livramento. E esses 3 jogos foram jogados da fornalha de fogo na boca do Nabucodonosor. Falou, vamos ver se o seu Deus pode te salvar. E eles falou, prostrar não vamos. Se Deus quiser nos salvar, ele nos salva. Se não quiser, nós morremos. Tem coragem de fazer isso? Tem coragem de chegar uma pessoa com a arma assim e falar, se você não negar a fé, você vai morrer agora. Tem coragem? Tem coragem de falar, eu sigo a Jesus. Eu sigo a Jesus Cristo de Nazaré. Com um cano embicado assim na testa? Porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós lealdade e fidelidade. Jesus, ele sabia que ele ia para tudo. Ele podia ter corrido a tudo. Mas ele foi decidido. Pedro também sabia que ele ia ser crucificado. Mas nós ainda não estamos nesse sacrifício assim, igual aqueles 3 jovens. Se eles falassem, não, nós vamos prostrar aqui agora, eu sou nos perdoa, você me desculpa aí, que nós vamos prostrar, não, mas ele falou, não, nós só temos um Deus que nós adoramos. Nós adoramos só o Deus vivo de Israel. Tem crente que está na igreja há 30 anos, está falando, senhora, meu Senhor, não, eu tenho Senhor Jesus. O meu Senhor é o Senhor Jesus. É isso que Deus espera de nós, irmão. É lealdade, fidelidade, adorar somente Ele. Aqueles 3 jovens, eles podiam ter prostrado lá perante o Deus que estava lá na história, falou, não, nós já temos o nosso Deus. Se Ele quiser nos salvar, Ele nos salva. E ali, Nabucodonosor, quando olhou, viu o 4º homem. Na hora que gritou, ele saiu, nem o cabelo dele, não tinha nem cheiro de fumaça. E quando o soldado lançou ele lá, os soldados morreram. Morreram queimados lá de fora. 7 vezes mais fogo, mais quente do que o comum, aquela fornalha. E ali, Deus deu um grande livramento. Para quê? Para exaltar o nome dele. Estou falando, esse daí é meu céu. Esse daí é meu céu, você não toca não. Se tocar também não adianta. Né? E depois Daniel também, né? Não aceitou a ordem do rei e foi lançado nas covas do leão. E ali recebeu livramento. Por que Deus falou só desses 4 homens? Porque só esses 4 foi leal, fiel, que não aceitou a corrupção da Babilônia,
não aceitou o propósito da Babilônia, porque ali o povo estava debaixo do chicote da Nabucodonosor lá trabalhando, pesado, ele estava ali por causa da posição de família, porque ele era de família de príncipe, eles eram príncipe, e era de família de alta sociedade. Então Nabucodonosor escolheu os melhores, os rapazes mais bonitos, os que era de família nobre, para levar para o palácio, para prender, para servir ele. Para servir ele, mas ele não fez, não, mas apenas nosso Deus para servir. Nós não vamos nos contaminar. E ali rejeitou. E ali Jeremias é um outro homem que foi levado a cativo também, foi levado amarrado, puxado para o cavalo assim, amarrado, era assim que eles faziam. Na época, amarravam lá na carroça, ia tudo embolado. Os reis, quando levavam assim de escravo, cortavam o dedo dele, tiravam o anel, cortavam o dedo, para ele nunca mais ter condição de colocar um anel no dedo de rei. Furavam o olho deles para colocar ela como motivo de humilhação. Quando fazia uma festa, deixava o rei amarrado lá, deixava a pessoa amarrada lá para ser humilhado, para todo mundo ver que o rei tinha poder, o rei daquela nação tinha poder sobre aquela outra nação, o rei deles aí. Mas pegou uma rua e trouxe para cá, tá aí agora. Comendo nosso migalho. Sansão também. Sansão pulou os olhos dele, toda a festa que fazia, amarrava ele lá nos pilares, lá para ficar zombando dele. Mas Sansão não precisava de ter passado por isso, se ele fosse um homem temente a Deus. Deus tinha lhe dado ele. Porque Deus tinha lhe dado ele muitas vitórias sobre muitas nações. Ele venceu um exército todo de 6.000 homens, com uma queixada de jumento. Se ele fosse com a mão também, ele vencia, porque Deus estava com ele. Porque ele era obediente, ele estava guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando a pessoa obedece essa palavra, você está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você passar por uma prova é só se Deus permitir. Só se Deus permitir. Ninguém te toca, não. Pode tentar te matar, pode armar laço, pode tirar, pode trucar, você passa e a pessoa não vê. Que o anjo tampa você, o anjo guarda. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7. O anjo fica em volta daqueles que temem o Senhor e o livra de todo mal. Aqueles que temem. Temer, obedecer por amor. É Daniel, é Sadraque, é Jesus, é Pedro, é Paulo. Só morre só na hora que Deus chamar lá em cima. Antes da hora não vai, não. Antes de você cumprir o propósito aqui, não vai, não. Não vai de jeito nenhum, está protegido debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Eu sei que enquanto eu estiver com a minha vida no altar de Deus, eu não morro, não. Satanás, ele fala comigo diariamente. Eu estou esperando você tirar o pé. Você tirar o pé do caminho, quem é o caminho? Ele sabe que enquanto eu estiver com o pé no caminho, enquanto você estiver com o pé no caminho, ele não pode tocar. Ele tem que pedir lá em cima. E se Deus deixar, não é para só derrota, não. Se Deus deixar, é para exaltar o nome dele. Para falar, Daniel é minha mesmo, não deixei você tocar nela, mas continua fiel a Jesus Cristo. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser provado pelo Satanás. E depois ele foi provado e Deus aprovou ele, porque ele foi fiel. E depois ele começou o ministério. Você quer começar o ministério? Vai ter prova. Vai ter que passar no teste. Você trabalhando na casa, você trabalhando na casa, quando você trabalhando na casa, primeiro dia que você vai na casa, você pode ir com indicação, mas a sua patroa, a pessoa que te contratou, eles vão no final do dia que você acabar a faxina, eles vão examinar para ver se vai valer a pena para você lá ou não. Se você não fazer o serviço direito, eles falam, não, talvez pode ser educado, tem pessoas que é educado, vai ter pessoas sem educação. Mas tem pessoa educada que fala, não, talvez nem vai falar com você, vai falar, não, eu vou ver se eu arrumo. Eu vou dar um tempo com a faxina e tal, arruma desculpa. Porque nós estamos passando por teste. Na obra de Deus também nós somos testados. Nós temos que tentar todo dia. Todo dia. Mas para fazer a obra de Deus, irmão, nós precisamos de ser leal. Nós precisamos de ter o coração quebrantado. Nós precisamos sofrer ofensa sem revidar. Nós precisamos ter
nós precisamos de ter uma comunhão com Deus. Ser temente em qualquer situação. Não negar a palavra. Pode estar a ameaça que for. Eu sonhei um dia que eu estava lá em Continópolis. E tinha um restaurante que tinha duas ruas, tipo assim, tinha uma rua passava na frente ali e outra no fundo. E o restaurante tinha uma cortina no meio do restaurante, tinha uma cortina, do jeito uma cortina de renda, que dava para você ver mais ou menos do outro lado. E eu pensei assim, na hora que eu cheguei nas ruas, assim, que dava para me passar na rua de frente e na rua de trás, eu vinha andando, passei, e eu pensei assim, que rua que eu vou passar? Aí eu decidi assim, eu vou passar na rua do fundo. Aí na hora que eu entrei assim na rua, eu senti aquele cheiro de café, cheio de café gostoso. E eu fui andando, eu cheguei no rumo da porta da cozinha assim. E a porta da cozinha dava para me ver lá na outra rua. Aí eu vi duas senhorinhas. A senhorinha, ô moço, você quer tomar um café? Eu falei, quero. Senta aí. Aí puxou um tamborete, sentei. Ela falou, você espera um pouquinho que eu vou passar o café. E estava passando o café, todo de branco, com uma touquinha branca na cabeça, de cozinheira mesmo, todo de branco. E eu fiquei observando as mulheres, eu vi que elas pareciam muito. E eu falei, vocês não são irmãs, né? Ela falou comigo, tem muitos anos que nós somos irmãos. Tem muitos anos que nós somos irmãos. E continuou, serviu o café, passou o café, me deu a xícara de café, tomando café. Aí eu vi um homem vindo de lá, com um jornal assim, de terno, camisa branca, do lado do terno, gravata, sapato preto, calça preta, terno preto e uma gravata e uma camisa branca. E ele veio no jornal. Na hora que chegou perto da cortina, assim, o Espírito Santo falou comigo assim, ele está com a arma, ele está com a pistola até no jornal. Ele vinha com o jornal com as duas mãos, ele está com a pistola até no jornal. E eu fiquei quieto. E ele foi vindo, passou a cortina, foi vindo, chegou perto de mim e falou, por que você está vestido assim? Aí eu olhei para mim, eu estava de sapato no pé, estava de calça social, estava de camisa social, mas não estava de paletó não. Aí eu olhei para mim assim e falou, por que você está vestido? Falou comigo, fica de pé. Aí eu levantei. Coloquei a xícara de café assim e levantei. Aí ele arrancou a pistola, quando eu levantei, arrancou a pistola e apontou para mim. E falou, fica de joelho. Aí eu falei, em nome de Jesus. E aqui Jesus, o quê? Quer saber de Jesus? Eu falei, em nome de Jesus. E joelhei, um pouco só tudo. Aí eu só fiz só meu corpo tombando assim. Eu agora não sei como é que eu vou morrer. Porque Pedro, Jesus revelou para Pedro. Assim, quando você é jovem, Pedro, você vai onde é que você quiser. Você faz o que você quiser. Mas na sua velhice, vai amarrar sua mão com seus pés e vai te levar para um lugar que você não vai querer ir. E Pedro não entendeu nada. Mas quando eles amarrou a mãozinha dele, o pezinho dele, e levou ele para a morte, aí ele entendeu a revelação. Aí a Bíblia fala que aí Pedro entendeu a revelação que Jesus revelou. Ele levou ele e crucificou. Perguntou ele, você quer falar a última palavra? Ele falou, quero. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. Aquele homem que no começo negou Jesus, né? Falou que não conhecia ele, que negou 3 vezes, eu juro por Deus que eu não te conheço. Eu juro por Deus que eu não conheço aquele homem. Você é seguidor? Não, não sou seguidor dele não. Mas depois, no caminhar com Jesus, no caminhar da fé, ele não negou. E ele escolheu morrer de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual o Senhor. Então, irmãos, aqui, fidelidade, um requisito necessário para a gente ser um servo de Deus. Para a gente ser um servo de Deus, a gente fala, sou servo de Deus. Mas Deus não precisa de servo, não. Se Deus fazer assim, as coisas acontecem aqui na terra. Deus, ele escolheu usar o homem por bondade, por misericórdia. Ele escolheu porque ele quis escolher. Ele não criou todas as coisas sem nada aqui. O homem já estava aqui. Aonde o homem estava quando ele criou todas as coisas? Sendo que o homem foi a última criatura de Deus. Ele não criou o céu, não criou a luz, que foi a primeira coisa que ele criou, e haja luz, e o homem estava onde? O homem estava no pensamento de Deus ainda. E Deus falou, e haja luz, e a luz começou. E as águas juntam só numa parte. E aparece a terra seca. As águas juntam. E a água da terra divide em 2 partes. Uma é chamada, a parte é chamada céu, e a de baixo é chamada mar. Tudo pela palavra. Deus não precisa de usar, mas ele usa com bondade.
por misericórdia, porque ele escolheu fazer assim. Foi um propósito de Deus e Deus não vai mudar isso. Eu estava falando para a gente ler hoje que as coisas de Deus não mudam. Aquilo que Deus fez no começo, Deus não muda o plano dele, não. Ah, mas Adão pecou. Deus não sabia que Adão ia pecar, não é? Ele não sabia que ele comeu tudo. Sabia que Jesus já estava preparado lá. O cordeiro já estava preparado para descer. Aquele cordeiro que Deus matou lá no Éden, lá para vestir Adão e a Eva, aquele cordeiro simboliza Jesus. Cordeiro, que João Batista falou, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim. E Adão mais a Eva pecou, fez uma tanga de folha de figo, para cobrir o deles, e Deus olhou e disse, não está bom. Não. Por isso que tem vestes que não agrada a Deus. Tem vestes que não agrada a Deus, não tem nada a ver, não. Deus só está preocupado com o seu coração, não. Deus está preocupado com você todinho. Não tem dessa, não. O fio do seu cabelo, até a ponta do seu dedo maior, ele está preocupado, porque ele criou você com propósito. Para você ser casa e morar do Espírito Santo. E Adão mais Eva fez uma tanga lá de figo e colocou na cintura e tampou, né? E Deus olhou e falou, tá bom, eu vou ter que sacrificar um cordeiro ali. Para me tampar no dedo dele. Se fosse tivesse bom, Deus tinha deixado. Deus falou, não tá bom não. Sacerdote, irmão, para servir a Deus, sacerdote era com um manto sacerdotal cá na perna. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote subir no altar, para não aparecer no dedo dele no altar. É tudo tampadinho, irmão. Então, para servir a Deus, não pode ser de qualquer maneira, não. A gente tem que ir nos santificando. A santificação é do espírito, da alma e do corpo. Santificação do espírito, da alma e do corpo. Nós somos três. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos que santificar os três. Alimentar os três. Como é que alimenta o corpo? Comendo, tomando água. Né? E como é que alimenta o espírito? Palavra de Deus, jejum, oração, leitura da palavra. É assim. E como é que alimenta a alma? Quando você alimenta o seu espírito, aí sua alma está alimentada. Então é assim. Então, por que pessoas estão na igreja? Por que tem tanto problema na igreja, irmão? Porque tem tantas pessoas que não recebem nada de Deus na igreja. Porque a pessoa não cria um relacionamento íntimo com Deus. Não abre mão de coisas. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Vai rejeitar um e vai preferir o outro. E Deus não divide a glória e a adoração dele com ninguém. Se lá na Babilônia, aqueles três prostram lá perante a imagem, lá acabou. Já tinha rejeitado a Deus. Assim. Deus falou que não é para me vestir bermuda, mas Deus falou comigo. Vocês podem deixar que eu estou doido, pode rir de mim, mas Deus... Não, eu estou falando assim, porque pessoas falam. Pessoas riem, pode rir de mim. Mas ele falou comigo, eu escutei a voz dele, ele falou comigo. Que não era para me vestir bermuda mais. Se eu vestir bermuda, eu caio de posição. Caio do conceito de Deus. Deus falou para Sansão o seguinte, ó. Falou para os pais de Sansão, ó. Vai nascer um menino, que a mãe de Sansão era estéril, não podia ter filho. E Deus falou com ela, que o anjo falou com ela que ela ia ter um filho. Esse filho ia ser o libertador do povo judeu da mão dos filisteus. Porque os filisteus tinham escravizado o povo judeu. Então ia nascer um menino igual nasceu Jesus, para libertar. Nasceu um menino pequenininho. E aí Sansão foi crescendo, e quando ele chegou na certa idade, ele começou a perceber que ele era diferente dos outros meninos, que ele tinha mais força. Aí ele matou um leão, matou um urso, foi. E aí o que o anjo falou para a mãe de Sansão? Não pode beber vinho, nem cortar cabelo, nem tocar em cadáver. Né? E não pode contar esse segredo para ninguém. O segredo é seu, não pode cortar cabelo, não. A força de Sansão estava no cabelo? Não. A força de Sansão estava na lealdade daquilo que Deus entregou para ele. Que ele não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver de morto nem de animal, e não podia contar o segredo para ninguém. A força estava nisso. Ele contou, perdeu a força. Contou para Dalila, Dalila seduziu ele,
E foi daqui e dali, foi brincando com as coisas de Deus, foi brincando, foi falando coisa errada, foi falando coisa falsa que não era. Aí dali já foi falando, você não me ama não, porque se você me amasse, eu me contava o segredo. E dali, ele acabou sendo enganado, contou o segredo. Os filisteus veio, cortou o cabelo dele. Vocês podem ler, cada vez que eles falavam que era uma coisa, vamos supor, se ele falar assim, o meu poder está no meu sapato, está no meu pé. Aí na hora que pegava o cochilar, aí então o soldado tirava o sapato do pé dele. Mas ele levantava, porque não era nada, ele levantava e vencia ele. E foi falando assim. Quando falou o cabelo, ele cortou o cabelo dele. Aí ele levantou, né? Achando que estava com a força, ele tinha perdido. É assim, já tinha perdido perto de uma hora para outra. Por isso que Jesus diz em Apocalipse, cuidado para vocês cuidado para que não roube de vocês aquilo que vocês têm. O que nós temos? O que a igreja tem? É o Espírito Santo, irmão. Se nós perdemos o Espírito Santo, está acabado. Está acabado o Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz poder para o homem. O Espírito Santo é que traz conhecimento. É o Espírito Santo que traz sabedoria. O Espírito Santo é que faz que nós estivéssemos aqui hoje reunidos. Pessoas que não têm Espírito Santo só preocupam só com coisa da terra. Coisa terrena. Os discípulos mesmo estavam trancados, a porta fechada, com medo da perseguição de Saulo, dos judeus, dos romanos. Mas com a chegada do Espírito Santo, ele apagou o peito, saiu para fora, pode ir chicote, pode ir morte, pode ir o que for, mas nós vamos testemunhar aquilo que nós vimos e ouvimos a respeito de Jesus Cristo. E o chicote comia mesmo naquela época, não é igual hoje não. E o chicote ainda vai comer nessa terra, hein? É melhor nós ficar na posição, para que quando Jesus buscar a igreja, nós, só porque quem ficar aqui vai passar na mão de Satanás, do anticristo. Você já ouviu falar, né? O anticristo? O Cristo vai reinar aqui por 1000 anos, nessa terra. Enquanto a igreja está reinando com Cristo lá no céu. E o Espírito Santo não vai estar aqui não. Pastor fiel, gente fiel igual do Mesaque, Abednego, Sadraque, Daniel, não vai estar na terra não. Vai estar tudo subindo para cima. Vai ficar só quem me quis. E aí vai ter que pagar para a vida a salvação. Porque o Satanás é ruim. O anticristo vai vir um homem com o espírito de Satanás. O espírito de Satanás vai entrar nele e vai comandar o mundo todo. Um homem só vai comandar o mundo todo. Vai fazer lei. Uma das leis é colocar um sinal na sua testa ou na sua mão. E se você não aceitar, você não compra e não vende nada. Não tem médico, não tem farmácia, você não vai comprar nada. E aí vai ter essa perseguição. Nós não precisamos disso, né? Então aqui fala o versículo 3, leia para nós, Dan, de novo, versículo 3 somente. Clame a mim, e eu lhe responderei, e prontamente lhe contarei coisas grandes e incompreensíveis que você não sabe. Clama. Mas será que Jeremias orou só quando Deus falou com ele? Não, ele já tinha uma oração. Os judeus, irmão, eles oram 3 vezes por dia. Jejua 3 vezes por semana. Pode ir lá na Judéia. Jejua 3 vezes por dia. 3 vezes por semana. E ora 3 vezes por dia. Vamos ouvir. Jeremias, ele orou a Deus. E Deus falou com ele: se você me buscar, eu te revelarei coisas grandes e maravilhosas, coisas que você não conhece, coisas que estão ocultas, coisas que eu não conto para qualquer um não. É intimidade, irmão. Quando você tem intimidade com a pessoa, você abre, você conta certas coisas com ela. Você sabe contando suas coisas de sua vida para todo mundo na rua? Não. Pois é. Mas se você tiver intimidade, se você tiver confiança na pessoa... Maldito homem que confia no homem. Não, mas esse versículo está equivocado. Você está entendendo equivocado. Não, eu não conto minhas coisas, porque Deus revela para mim não. Não, mas estou falando assim, as coisas que acontecem com você. Mas você precisa de contar para alguém. Algumas coisas você precisa de contar para alguém. Testemunho. Testemunho eu conto, Então, contei hoje, eu não conto. mas deixa eu te falar. Então assim, se eu tenho uma pessoa que eu confio nela, eu vou contar algumas coisas. Eu devo contar algumas coisas. Tanto das coisas de Deus, quanto das coisas naturais da terra. E aí o que acontece? Mas eu só vou contar essas coisas para quem eu confio.
para quem já provou que é leal e é confiável. Tem homens assim. Porque Deus viu em Jeremias. Deus viu em Jeremias que Jeremias era fiel. E ele falou, se você me buscar, eu vou te contar. Vou te revelar. Coisas ocultas e maravilhosas que eu não revelo para qualquer um, não. Isso é para você. Porque você é diferente do outro povo. Você nem é igual aquele povo lá, não. Você é diferente. É Jeremias, é Isaías, Abacuque, Ageu. Olha o tanto de homem. Tem mais? Tem muito mais. É Pedro que Jesus revelou muitas coisas para ele. É João que foi levado lá no céu, em Apocalipse, foi arrebatado em espírito, e foi levado lá e foi contado. E graças a Deus, gente, graças a Deus que teve homens e mulheres fiel, leal a Deus, que Deus revelou os planos secretos, e por isso nós temos aqui, ó, escrito aqui. Já pensou se não tivesse nada? Se não tivesse homens leal aqui na terra? Agora esse versículo que você falou, maldito é o homem que confia no outro homem, esse versículo está com entendimento errado. Por quê? Maldito é o homem que confia na sua confiança, coloca confiança na sua força. Não está falando de outro homem, não. É na sua força, no seu entendimento. Nós temos que confiar no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Não está falando nada disso, que eu não posso confiar na Daniela. Não, eu posso confiar na Daniela, mas vamos supor, depende da pessoa, eu não posso confiar. Não, é isso, mas isso nem Deus confia em todo mundo. Então. Jesus falou, apesar que foi eu que escolhi vocês dois, um de vocês é o diabo, e vai me trair. Jesus ele falou, mas ele confiou no resto? Não. No resto ele confiou. Então, Mas nem Judas não, porque Judas não provou a lealdade. Judas diariamente, se a gente ler a Bíblia com atenção, você vai ver que diariamente Judas saía do meio deles. Saía para quê? Jesus não mandou comprar nada. Por que ele saía? Para conversar com os fariseus, com os saduceus, para tratar, para entregar Jesus. Na noite que ele entregou Jesus, foi assim. Na noite, Jesus ministrou a ceia. Aí Jesus estava ministrando a ceia. Jesus começou a falar da morte dele. Que Jesus sabia que depois que acabasse aquela ceia, ele ia subir para o monte e ali ia acontecer todo o evento. Ia pegar ele não ia voltar mais para os seus discípulos. Os seus discípulos não ia ter mais comunhão com ele, só depois do terceiro dia que ele ia ressuscitar. Então ele começou a falar, o Filho do Homem precisa ser entregue na mão dos maus, vai ser humilhado, vai ser espancado, crucificado e morto. Mas no terceiro dia ressuscitará. E aí ele falou, ó, um de vocês é o traidor. E aí os discípulos fez um reboliço. Falou, o senhor não está achando que é eu não, né, senhor? Aí o senhor não está achando que é eu não. Aí Judas falou, o senhor não está pensando que é eu não, né, senhor? E Jesus revelou assim, aquele que molhar o pedaço de pão no meu prato, esse é o traidor. E partiu o pão e deu Judas. Mas só que o discípulo não entendeu. Que não era para ele entender. Que senão eles iam contar Judas. Não era para ele entender. Foi revelado ali, mas eles não entenderam. E aí Judas comeu o pão, e aí a Bíblia nasce, e o Satanás entrou nele. Satanás entrou nele. E aí Jesus falou, o que tem de fazer, faça logo. Aí o discípulo pensou o quê? Ele cuida da bolsa de dinheiro. Quem sabe o Senhor mandou ele comprar alimento? Quem sabe mandou ajudar os pobres? E foi. E ali foi entregar a Jesus 30 moedas de prata. Então, Jesus não confiou em Judas, porque Jesus sabia quem Judas era. Mas em Pedro ele confiou. E quando ele ressuscitou, ele falou, tu me amas, Pedro? Pedro, eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro pensou melhor. Ele falou, eu vou cair nesse laço, eu neguei o amo 3 vezes. Agora eu vou repetir 3 vezes de novo que eu amo. Aí Pedro falou, tu sabes de todas as coisas. Então Jesus falou, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiou em Pedro? Confiou, porque Jesus pediu para apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, alimenta minhas ovelhas, deixe minhas ovelhas ir para um lugar perigoso, não. Chega o alimento da palavra nelas, alimentar elas. Então, esse negócio é equivocado, gente. Esse negócio de maldito homem que confia no homem, não é assim. O negócio eu não posso confiar no meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais que qualquer coisa. O meu coração me engana. Mas quando eu acredito na palavra de Deus, aí eu não sou enganado. Porque essa palavra de Deus ela tem resposta para todo tipo de nosso problema.
eu não posso confiar em mim. Senão, se eu confiar em mim, eu vou ficar igual Satanás. Agora eu já sou bom já. Agora eu estou lá em cima, ó. Eu tenho que confiar na palavra de Deus. E tem homens e tem mulheres de Deus aqui na terra. Tem muitos homens e muitas mulheres de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é por causa disso que o Satanás ele faz tanto coisas piores que ele faz. Por quê? Porque as pessoas oram. Tem pessoas que oram. Tem pessoas que tocam com a pessoa na rua, o Espírito Santo faz ora para qualquer pessoa. Nós temos um Espírito Santo que fala. Nós temos um Espírito Santo que toca. Nós temos um Espírito Santo que nos ama e a missão dele é nos trazer conhecimento da palavra de Deus, é nos libertar, é nos dar poder para que nós fazemos a obra de Deus. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aonde a palavra está sendo pregada, aonde tem 2 ou 3 pessoas, a Bíblia diz que Jesus está. Mas Jesus está aqui? Jesus não está no céu? Quem está aqui então? É o Espírito de Jesus. É o Espírito do Santo. Só um homem que é santo que pisou nessa terra. Jesus Cristo. Ele subiu e mandou o Consolador, o Espírito da verdade, para tomar conta da igreja. E esse Espírito, ele entra em você. Ele entra em você. Ele entra em mim. Ele entra em você. E aí nós estamos capacitados para fazer a obra de Deus. Porque nós não vamos viver mais segundo a nossa natureza. Aí Paulo falou, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo está falando, eu não estou fazendo a minha vontade mais não. Agora eu não faço a minha vontade mais, agora não tem jeito. Agora é Cristo que vive em mim, é Cristo que reina em mim. Quando nós aceitamos Jesus, levantamos a mão para cima, aceitamos Jesus, por que nós aceitamos? Nós aceitamos viver de acordo com a palavra de Deus. E tem coisas na palavra de Deus que a gente não pode nem chegar perto. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. Mas é só os leais, gente. É só os fiéis. É só aqueles que entrega mesmo a sua vida, está disposto a abrir mão dos seus interesses, abrir mão de suas coisas, para seguir Jesus. Lá na Babilônia, o país todo da Babilônia, o país todo de Israel, foi levado para a Babilônia, mas só 4 jovens. Só 4 dentro da Babilônia, que rejeitou os pratos da Nabucodonosor. Só 4 que resistiu. Jesus andou na terra 3 anos preparando discípulos. A Bíblia diz que cada vez que Jesus passava, cada lugar, era 5.000 homens, sem contar velho e criança, que estavam seguindo ele. Mas quantos que preparou? 120 homens, que ficou firme até o fim. 120 só que recebeu o Espírito Santo. Aí nós mandamos aquele estudo lá no canal, aí uma mulher falou que quando a gente aceita Jesus, a pessoa aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo. Mas por que então que aquele discípulo aceitou Jesus? Quando Jesus falou com ele, ó, agora você vem comigo que eu vou fazer com você um pescador de alma. Pedro aceitou. João também aceitou. Judas aceitou. Tiago aceitou. Aquele que estava sentado na mesa lá de cobrador de imposto, me ajuda aí. Mateus também aceitou. Tomé aceitou. Bartolomeu aceitou. Ele aceitou. Esse recebeu este Espírito Santo. Por que ele estava com medo quando Jesus morreu então? Por que ele estava trancado, esperando a promessa de Jesus, que Jesus falou, ó, espera lá em Jerusalém, que vocês vão receber poder. Ele não tinha poder nenhum. Porque estava com medo. Quem tem poder não tem medo, não. E quando o Espírito Santo desceu sobre ele abriu a janela, abriu a porta e saiu marchando e pregando a palavra, e louvado seja o nome do Senhor, que 120 homens numa nação de Israel. Você chega na igreja, a igreja que você congrega tem quantos membros? Não sei. Pois é. É bastante. Mas não é todos que recebem o Espírito Santo. Não. E outra coisa. Nem todos que estão servindo também. E outra coisa, e tem muito espírito que não é do santo, é do Satanás, que está no meio, que fala em língua, que pula, que prega, que canta. O espírito de Satanás, irmão, está tudo misturado. O Satanás ele pode até transformar em anjo de luz, ele é enganador, por isso que precisa do Espírito da verdade, para combater, por isso que tem dom de revelação, tem dom de interpretação de línguas, para quê? Para revelar o Satanás. Porque Satanás ele fica no meio do rebanho. O Satanás ele não teve a audácia de ir lá no céu, no meio dos anjos. A Bíblia narra-se no livro de Jó. E chegou o dia do servidor celestial e da reunião com Deus. E Satanás foi no meio dele.
E Satanás foi vestido de Satanás? Não. Ele foi de anjo de luz, meu filho. Chegou lá, Deus falou, o que faz por aqui, Satanás? Porque o Espírito de Deus, Deus é Espírito. É Deus que vem morar em nós, irmão. E quando Deus vem morar em nós, a gente não é enganado, não. Irmão. Você não é enganado, porque você tem a sabedoria de Deus dentro de você. E essa sabedoria vai ser ativada de acordo com a necessidade do momento. Não é da hora que eu quero, não. Eu quero te dar uma profecia agora. Mas se Deus não falou nada comigo, o que eu falo com você? Nada. E isso prova porque Deus falou para Samuel, para falar para Samuel, Deus falou para Samuel, Samuel, você fala para Saul, que é para ele ir para o vale, e travar uma luta contra os filisteus. Mas não é para ele fazer nada enquanto não oferecer o sacrifício. E na hora que eu falar para você que é para você oferecer o sacrifício, você vai. Aí tá. Samuel falou com Saul, que era para ir para o vale, que era para esperar, para levar os animais para fazer o sacrifício. Esperar lá. E Deus não falou nada com Samuel, Samuel não tinha nada para falar com Saul. E os filisteus provocando, né? O gigante lá. Como é que chama? Golias. Provocando o povo de Israel e chegando cada vez mais perto, e Saul ficando preocupado, porque ali Saul também já tinha perdido a presença de Deus, o Espírito Santo já não estava mais nele, né? E ali Samuel demorou muito, né? Saul achou que Samuel demorou, foi lá e meteu fogo no sacrifício, queimou tudo. Ofereceu o sacrifício a Deus lá. E Samuel, Saul não era profeta, não era sacerdote, que oferecia o sacrifício era o sacerdote. Você sabe o que você tem que fazer na igreja? Você sabe? Porque tem uma função que é para você fazer. Não é para você nem deixar de fazer o que você tem que fazer e nem fazer o que o outro é para fazer. Você tem a sua função. No seu ministério você tem a sua função para você fazer. A função de Saul era guerra, era organizar o soldado para a guerra. E a de Samuel era de passar o recado de Deus para ele e acender o sacrifício. Aí Saul foi acender o sacrifício, Saul não era sacerdote. E quando Deus falou com Samuel para ir, Samuel chegou lá, o sacrifício já está queimado. Mudou a ordem natural das coisas, saiu fora da posição. Aí Saul rejeitou a Deus, Deus rejeitou ele. Pronto, aí perdeu tudo. Foi a vaca para o brejo. Então cada um tem uma posição, irmão. O negócio de Deus é bem organizado. O Satanás também é bem organizado. Satanás tem espírito para vaidade, para sensualidade, de morte, de enfermidade, de ódio, de tristeza, de mágoa, de depressão, cada um na sua área, de tancar a vida da pessoa, amarrar tudo. Tem o espírito que tanca a fé da pessoa, para a pessoa não ter fé em Deus. Eles é bem organizado, eles não saem de qualquer maneira do inferno, não. Tem regra lá no inferno. O inferno é organizado, eles é tudo de acordo. O Satanás senta na mesa lá e fala, ó, vai uma legião forte lá para o Maço Júlio agora. Para vigiar 24 horas. Para não deixar lá, para deixar nervoso, e invoca os demônios. Os demônios vem para me vigiar. Você pode passar perto deles, ele está dentro de você não. É eu. Barco é prostituição. Tem barco é bebida. Então ele vai fazendo o laço de cada um. Aqui não é tudo misturado. Aqui é tudo misturado. Aqui é. Um pouco de carne. Mas o foco mais forte aqui é droga e assassinato. É. Aqui é a droga e assassinato. Então é isso. Então eles é bem organizado. No céu também é organizado. A igreja de Deus também é organizada. Tem profeta, tem evangelista, tem missionário, aí tem evangelista, aí tem diácono, aí tem pastor, aí tem ancião. Cada um na sua área. Por que ele dividiu assim? É para cada um fazer uma coisa. Aí todo mundo quer ser pastor. Não é para todo mundo ser pastor, não. Tem que ser evangelista. Esse trabalho que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo aqui, é um trabalho de evangelista. Evangelista é para quê? Pregar o evangelho. É para começar uma hora. Você chegando na casa da pessoa e ensinar os primeiros passos, e pregando que a pessoa conseguir ir para a igreja firmar, receber dom do Espírito Santo, ser evangelista. Quem que era evangelista na Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João.
Os evangelistas que escreveram os evangelhos. Evangelista. Agora eu sou evangélico. Isso não existe, não. Isso não tem base bíblica, não. Eu sou evangélico. Não, eu sou cristão. Jesus me chamou para ser cristão. Seguidor dele, a palavra cristão é pequeno seguidor de Cristo ou seguidor de Cristo. Cristão. Eu sou evangélico. Evangelho vai para o céu? Não. Não. Crente vai para o céu? Não. Vai para o céu cristão. Cristão. Então eles ficam nesse negócio. Eu sou da igreja evangélica. Não, sou da igreja cristã, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aquela que Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Fica na frente da minha obra aí. Então a gente tem que saber das coisas, né? Então aqui, gente, nós precisamos ter uma comunhão com Deus por meio de oração para Deus nos revelar. Deus às vezes me revela algumas coisas por meio de sonho. Deus me revelou que eu ia ser pastor. Quando eu ia ser batizado no Espírito Santo, Deus me revelou. Só que demorou uns 2 anos para me receber o Espírito Santo. Ele me revelou para receber o Espírito Santo. Mostrou como é que é. Deus me revelou naquele quando ele foi dando conversa lá no JCJ. E eu fiquei na cama, assim, todo poderoso, foi embargado pelo Espírito Santo. Senti um poder, humildade e grandeza e pequenez no mesmo tempo. Uma sensação única. A sensação de Deus é única. Você fica poderoso, no mesmo tempo você fica fraco. Você fica grande, mas você fica humilde, pequeno. É uma sensação que não dá nem para falar. E no dia que eu fui pegar lá na Copação, no microfone, o Espírito Santo veio na hora. E eu fiquei igualzinho. Ué. Num poder assim, ó. Num poder, mas na humildade. Assim que Deus faz com a gente. Jesus era o homem mais poderoso, é o homem mais poderoso que já pisou nessa terra, mas é o homem mais humilde. É o homem mais de conhecimento. Mas se eu olhava para ele, ele não tinha formosura, nem beleza alguma que chamasse a atenção do homem. Ele não colocava a esperança dele na comunhão com Deus. Ele prezava muito pela comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Então, meu irmão, se você quer ser uma mulher de Deus, quer ser um homem de Deus, nós precisamos de ter comunhão com Deus, para Deus nos revelar algumas coisas. Algumas coisas até da nossa vida. Deus, ele fala com nós aquilo que nós precisamos tirar da nossa vida. Aquilo que nós precisamos colocar na nossa vida. Mas a gente precisa ter tempo para ele. Precisa ter tempo para orar. Falar assim, ô Senhor, eu não quero sair daqui sem ouvir a voz do Senhor, não. Aí você vai orando, você começa a cochilar, acorda e vai falando com ele. Vai falando com ele. Vai falando com ele. De repente você fala, essa mulher está querendo mesmo. Está lá até agora. Ó. Então vai lá, Espírito Santo. Assim que Deus ele fala. Assim que Deus ele faz. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava sem cessar. Isso você acha que ele orou uma hora? Um dia? Ele estava orando direto. Com um pouco Deus enviou o anjo. Você está fumando? Mas estava Pedro mesmo. Não é o anjo lá, quebrou a cadeia, quebrou lá. A gente tem que orar, Deus. E está difícil para orar, irmão. Está difícil para orar. Quanto mais vai chegando perto do fim, vai sendo mais difícil para orar. Porque essa terra está numa luta muito grande. E quando Jesus foi para o Getsemane, ele falou para o discípulo, vigia, fica aqui, vigia comigo. Eu vou ali, preciso ter uma comunhão com o Pai. É eu, Pai, agora. Você fica aqui e intercede por mim. O discípulo conseguiu? Porque ali tinha uma luta espiritual, no mundo espiritual muito grande para tirar Jesus da cruz. E Jesus falou, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. A Bíblia diz que saiu o suor de Jesus, o suor saiu em sangue. A aflição que ele estava sentindo, a luta no mundo espiritual estava muito grande. Já anjo lá também estava em luta, uma luta muito grande, o discípulo não conseguiu orar. 3 vezes que Jesus voltou, estava. Jesus falou, ainda estou dormindo, pode vigiar para mim, não, hora. Mas está lá. Não estava vigiando, às vezes não vigia. Às vezes o sono nos joga, cansaço, as coisas, e tira o nosso tempo com Deus. E a gente não ouve igual a Jeremias. As coisas maravilhosas, as coisas que nós não conhecemos, nós não ouvimos. Porque o Satanás, ele sabe que quando a gente dedica na oração, quando a gente dedica a Deus, Deus ele fala com nós.
E quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, acabou para ele, irmão. Você começou a ouvir a voz de Deus, acabou com Satanás. Satanás não tem chance mais não. Acabou, porque o nosso pior inimigo é o Satanás. Se você conseguiu ouvir a voz de Deus, se você está ouvindo a voz de Deus, acabou. Mas quem precisa começar a falar com Deus é nós. Nós começamos a falar com Deus e Deus responde a nossa oração. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O homem começa. Você começa falando com Deus. Amém? Então nós vamos ficar de pé, vamos orar, né? Orar a Deus. A necessidade da oração, irmão. A necessidade de nós ter comunhão com Deus. Um jeito muito eficaz da gente atrair a presença de Deus é falando. Agora, você já pensou? Os filhos não conversar com os pais causam uma tristeza muito grande no pai. Né? Então, Deus, ele quer ser nosso pai. E de algumas pessoas, ele já é pai. Daqueles que aceitou Jesus como seu Senhor suficiente, libertador, já é filho de Deus. Mas nós precisamos estreitar o relacionamento com Deus. Nós precisamos de falar das nossas vergonhas, dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas fraquezas com Ele. Ele sabe de todas as coisas, mas nós precisamos de falar. Amém? Vamos dar uma mão para nós orar? Está gostando? Não, eu fico assim mesmo, é só começar, ler Bíblia, igreja. Amém. Glória a Deus. Começa a orar também, tá bom. Pai querido, Pai amado, nós estamos reunidos aqui nesta casa. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai querido, todo impedimento que venha contra nossas vidas, para atrapalhar a nossa comunhão. Pai, envia os teus anjos aqui nesta casa. Vai quebrando toda a cadeia, todo laço, toda estratégia maligna, toda amarração, ó Pai querido, com a nossa vida espiritual. Toda palavra de maldição que é lançada contra nós, nós cancelamos. Em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós aplicamos o sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas, do alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés. Nós pedimos ao Pai querido que o Senhor envie os teus anjos aonde tiver um membro da nossa família, um membro da nossa parentela, que o Senhor guarde, que o Senhor dê sabedoria de acordo com a necessidade de cada um deles. Pai querido, em nome de Jesus, queima agora, Pai, em nome de Jesus, toda a obra de macumbaria feita contra as nossas vidas. Joga por terra, Pai. Lança por terra, em nome de Jesus, toda cadeia, toda estratégia, todo ódio, toda a fúria do Satanás contra a nossa vida, Pai. Que seja queimado pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Cuidado, irmão. Está tudo bem com você? Não está tendo sonho, né? Dá, irmão. Sonho? Sonho bom? Revelação. Revelação. Amém. Deixa eu falar. Você parece muito com sua mãe. Parece não, parece meu pai. Parece isso. Deixa eu falar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco as mãos nessa manhã. Eu repreendo agora toda estratégia maligna contra a vida dela. Tudo aquilo que foi lançado contra a vida dela. Toda cadeia, todo laço. Em nome de Jesus. Toda obra, Pai querido, de macumbaria, seja queimada, seja desfeita pelo poder do Teu nome. Vai acender um fogo, Pai, na casa dela, da ponta do pé dela até o alto da cabeça dela. Em nome de Jesus, coloca as duas mãos na vida dela. Queima agora, Pai, toda palavra contrária, todo laço, toda estratégia, em nome de Jesus. E nós dissemos, amém? Amém? Está liberado. Né? Agora é só você continuar. Você está ali na Bíblia? Amém? Amém. Oi, amém. Cuidado, irmão. Glória a Deus. Cuidado, todos, irmão. Deixa os olhos. Você está rindo? Está alegre? Está alegre, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, acende o fogo, Pai, da ponta do pé dessa mulher até o alto da cabeça. Pai, faz todo impedimento contra a vida dela. Todo impedimento, Pai, que vem seguindo ela, Pai. Pai, toca no coração dela, na mente dela, Pai. Vai limpando essa mulher, Pai. Faça dela, Pai querido, uma mulher, Pai querido, cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Mas para isso, Pai, precisa de limpar. Precisa de limpar a casa. Em nome de Jesus. Todo mal lançado contra ela.
Tudo aquilo que Pai querido que atrapalha a vida dela, a vida espiritual dela. Que impede, todo impedimento, toda a cadeia, Pai. Contra ela e contra a casa dela. Envia os teus anjos lá no quarto dela, Pai. Vai queimando agora, Pai. Todo impedimento, toda estratégia, toda obra de contrário aos planos do Senhor. Todo pensamento contrário que vem na mente dela. Que ela não consegue, que nada vai dar certo, seja queimado. Seja arrependido, porque o Senhor criou ela para dar certo. O Senhor não falha, o Senhor não muda os seus planos, Pai. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Em nome de Jesus, nós oramos, apresentamos o Patrick ao Senhor. Acende, acampa um anjo lá em volta dele. Vai queimando, ó Pai querido, todo lado. Meu povo está vendo todo aqui. Quem está com a roupa dele? Você está com a roupa dele, né? Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, Pai. Todo impedimento. Toda obra contrária, toda palavra, todo ódio contra o coração dela. Seja repreendido. Em nome de Jesus. Vai acampando teus anjos aqui nesta casa. Pai. Não deixe nada passar despercebido. Toda estratégia maligna contra a vida dela. Pai. Lança por terra. Pai. Em nome de Jesus. Toda estratégia, meu corpo, Pai. Toda estratégia maligna. Toda estratégia, Pai. Seja o fogo da ponta do pé dela até o alto da cabeça. É para libertar ela, Pai. Para libertar ela, Pai. Em nome de Jesus. Liberta a casa dela, Pai. Acampa os teus anjos aqui, Pai. Espalha, ai meu corpo, Pai. Tem uma presença muito maligna aqui. Segura lá para nós. Em nome de Jesus. Vai queimando, Pai. Vai passando por teus anjos aqui nesta casa. Vai jogando por terra. Todo esse tipo maligno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito do cemitério. Maria invadiu o cemitério. Em nome de Jesus. Está repreendido. Está queimado. Está queimado todos os seus planos contra a vida dela. Está cancelado. Em nome de Jesus. Vai caindo por terra. Os anjos vão jogando por terra. Vai, meu povo. Vai. Olha, os anjos vão jogando por terra. Está uma luta muito grande aqui enquanto nós estamos orando. No mundo espiritual. Vai jogando por terra. Vai jogando por terra. Todos os demônios. Em nome de Jesus. Toda a seta maligna contra a mente dela. Coloca uma espada na mente dela. Vai queimando essa seta que está entrando na mente dela. No coração dela. Em nome, coloca a mão no coração dela. Em nome de Jesus, coloca debaixo. Isso. Pai, em nome de Jesus, acende o fogo na mão da minha esposa. Vai queimando, Pai. Vai queimando em nome de Jesus. Vai lançando por terra, Pai. Todo impedimento contra o coração dela. Em nome de Jesus, que feche o coração dela. Em nome de Jesus, vai jogando por terra. Em nome de Jesus, por terra, toda seta maligna contra o coração, contra a mente dela. Vai jogando por terra. Em nome nós estamos em guerra. Mais fogo aqui, Pai. Mais presença que limpa essa casa. Prepara, Pai, querido, essa mulher para a obra, Pai. Em nome de Jesus. Guarde, Pai, querido, os filhos dela de Johanne. Nós repreendemos todo laço, toda estratégia contra a vida de Johanne e contra a vida do Ian. Vai queimando agora, Pai. Todo impedimento, Pai. Toda seta maligna. Pai, envia os teus anjos do lado de fora dessa casa. Ao redor dessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai repreender. Acorrenta todos os demônios que estão em volta aqui. Acorrenta eles, Pai. Acorrenta eles em nome de Jesus. Vai lançando por terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a vida dela. Nós lhe pedimos que o Senhor guarde a vida dela, a família dela. Acampa os teus anjos aqui na porta e dentro dessa casa. Pai, em nome de Jesus, guarda os pensamentos dela. Guarda o coração dela. Guarda essa palavra, Pai querido, da mente dela. Dá fome e sede dela fazer a tua vontade. Fome e sede, Pai. Lança por terra toda a seta maligna que vem contra a mente dela. Todo impedimento contra a mente dela. Em nome de Jesus, nós abençoamos ela. E nós dissemos amém. Amém? Glória a Deus. Você sentiu nada, não? Não. Não? Glória a Deus. Amém. Hoje não. Glória a Deus. Mas, é uma luta muito grande que eu quero falar. Você precisa orar. Ler a palavra. Não é porque você comigo. É para você orar. Falar com Deus. Falar com Deus o que você quer. Eu não quero passar por essa luta mais. Acampa os teus anos. Me dá, renova minhas forças.
Me ensina. Me ensina o que eu tenho que fazer. Fala comigo. Fala comigo que eu estou com dúvida de muitas coisas. Eu tenho dúvida de muitas coisas. Eu tenho dúvida de muitas coisas. Certo dia, eu estava num problema, eu sempre falo isso. Lá em casa. E eu não sabia de onde estava vindo. Sabia que não estava mas não sabia de onde estava vindo. E eu falei com Deus, pai, não me deixa confundido, não. Me revela, eu sei que o senhor está vendo tudo que está acontecendo. Me mostra, eu não sei se eu fui arrebatado na hora ou se eu cochilei. Mas eu só sei que muitos demônios estão lá em casa, uma legião. Então, os demônios podem meu corpo tem que ficar até cima. E aí Deus mostrou. E aí eu orei, repreendi, fiz jejum. Aquele demônio entrou lá, foi para acabar com a minha vida, acabar com o meu casamento, acabar com a minha família. E se eu não percebo que ele estivesse lá, ele ia ficando quietinho, e ficando escondido. Ele não chega assim, fazendo bagunça, ele fica escondido, vai dando espaço. Aí a pessoa começa a falar uma palavra e começa a perder a vontade no culto, começa a perder a vontade de ler a palavra, perde a vontade de orar. Aí vai praticando coisas leves que a gente nem percebe. E quando a gente vê, a gente já está longe, longe da palavra de Deus. A gente tem que ficar firme. Amém? Amém. Acho que nós demoramos muito, não sei. Tá? De João.